Mensagem para a meditação. Fazendo uma análise rápida do livro de Gênesis, podemos ver ali que para haver libertação, há necessidade de morte. Então, o título dessa mensagem, meu amigo telespectador, uma mensagem rápida para nós refletirmos em alguns acontecimentos importantes que estão relatadas na palavra de Deus. Para haver libertação, há necessidade de morte. Então, o título da mensagem, Morte para a Libertação. No livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 21, há ali narrado a primeira morte de um cordeiro para libertar Adão e Eva do temor e do medo. Deus faz o primeiro sacrifício. Quando ali Deus tinha o costume de visitar Adão e Eva pela viração do dia, então, uma certa vez, o Senhor Deus foi visitar Adão e Adão se escondeu no meio das árvores. Ele ouviu a voz do Senhor soar no meio do jardim e ele se escondeu no meio das árvores. Então, Adão depois veio ao Senhor e disse: eu ouvi a sua voz soar no meio do jardim e me escondi porque tive medo, tive temor, porque estava nu. Então, o Senhor Deus ali fez o primeiro sacrifício e pegou a pele daqueles animais e fez uma túnica e cobriu Adão da sua nudez, cobriu Adão e Eva da sua nudez. Então vimos ali o primeiro sacrifício realizado por Deus para libertar o homem do medo e da nudez. Também no capítulo 22 de Gênesis, no versículo 8, vimos ali o episódio que Deus pediu a Abraão para que sacrificasse Isaque, e Abraão foi para sacrificar Isaque no Monte Moriá. Mas ali no momento que estava já tudo pronto, o fogo estava ali, a lenha em cima do altar, tudo organizado. Então Isaque perguntou para Abraão: meu pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão então profeticamente respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Então, já em Gênesis, no capítulo 22, também versículo 13, Abraão olhou para o lado e então ele viu um cordeiro preso pelo seu chifre no mato. E Abraão então pegou aquele cordeiro e o sacrificou. Deus então ali naquele segundo sacrifício, Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. Então houve mais uma morte ali, porque Deus exigia um sacrifício e Abraão fez o sacrifício de um cordeiro. Ia imolar seu filho, mas Deus proveu para si o cordeiro. Nós vimos ali também outro episódio em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 13 e versículo 29, Deus mata os primogênitos do Egito para... Perdão. Deus mata os primogênitos do Egito para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Estava o povo hebreu ali 400 anos servindo a nação egípcia, eram escravos no Egito, e ali então estava 400 anos o povo hebreu ali no Egito. E então o povo estava sofrendo muito e eles clamaram então a Deus para que Deus os libertasse. E Deus então enviou Moisés e Arão para libertar o povo hebreu. Moisés estava no deserto e ele veio. Moisés estava no deserto de deserto de Midian, e veio para ali juntar-se com Arão para libertar o povo hebreu do Egito, porque Deus o tinha enviado. E um dia antes, na noite anterior à libertação do povo hebreu, Deus ordenou que o povo hebreu então fizesse um sacrifício de um cordeiro. Houve a morte de um cabrito ou de um cordeiro sem mancha. Naquela noite, cada família pegou um cordeiro e matou.
e comeu aquele cordeiro e passou o sangue no umbral da sua porta, para que o anjo destruidor não passasse ali e ferisse alguém dos hebreus. Então, Moisés ordenou que os filhos de Israel fizessem isso, e então cada família pegou um cordeiro de 1 ano e matou um cordeiro sem mancha ou um cabrito sem mancha, e matou e comeu ali naquela noite. Comeu assado, com pães asmos. Então eles comeram aquele cordeiro, e naquela noite o anjo destruidor passou pelo arraial dos egípcios e matou um primogênito em cada família, tanto dos homens como dos animais. Então houve a morte dos primogênitos para a libertação do povo hebreu lá da nação egípcia. Para que o povo hebreu pudesse sair do Egito, teve que morrer os primogênitos. Então morreu os primogênitos. Então, ali com a morte dos primogênitos, Faraó libertou o povo hebreu do Egito. Mas depois que ele libertou, quando o povo hebreu já estava no deserto, Faraó resolveu perseguir o povo hebreu. E então enviou os seus exércitos para perseguir o povo hebreu, e eles perseguiram e encontraram o povo hebreu no deserto, já próximo, encostado ou na beira do Mar Vermelho. E ali então Moisés clamou a Deus, e Deus abriu o Mar Vermelho, e o povo hebreu passaram pelo meio do mar. E o povo passaram pelo meio do mar, e os egípcios entraram também no meio do mar. Só que o povo hebreu passou, e o povo egípcio e o exército dos egípcios morreram no meio do mar. No lugar onde os hebreus passaram a pé enxuto, nesse local os egípcios morreram com as suas cavalarias, com o seu exército morreu. O faraó ficou ali então envergonhado. Os hebreus saíram, Deus tirou o seu povo do Egito com mão forte, com mão alta, com mão poderosa. E o exército do Egito morreu afogado. Porque a palavra de Deus diz que para haver libertação tem que haver derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há libertação. Então, para haver libertação, há necessidade de derramamento de sangue. Então, Deus interveio com morte para libertar o seu povo. Há necessidade de morte para a libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho que liberta? É o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor. Então, em João, no capítulo 8, no versículo 32 e no versículo 36, diz dessa forma: e conhecereis a verdade vos libertará. E no versículo 36 diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se tu quiseres ser livres, tem que pedir a libertação do Filho de Deus, que é Jesus, o Cordeiro de Deus. E em Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 23, a Bíblia diz que Jesus nos comprou com grande preço, e o preço foi preço de sangue. Então, Jesus já nos libertou, e a liberdade custou altíssima. A liberdade foi preço de sangue. Jesus nos comprou com grande preço, e o preço foi preço de sangue. O preço que Deus nos libertou foi o preço do sangue de Jesus Cristo. Então diz lá: não vos façais servos dos homens. Jesus já te comprou, já te libertou com o seu sangue, já te comprou com o seu próprio sangue. Não vos façais servos dos homens. Cuide
para que não seja servo dos homens, seja servo de Cristo, o Senhor. Sirva a Jesus, seja um servo obediente de Cristo Jesus, o Senhor. Adore, louve o Senhor todo o tempo da sua vida, todo momento, em todos os lugares. Esteja louvando e adorando o Senhor Jesus, porque Ele é digno de adoração e louvor. Quanto que você vale? Você vale o sangue de Jesus. Não tem ouro, não tem prata, não tem diamante, não tem rubis, não tem nada que vale mais do que você. Você vale muito mais que o mundo inteiro. Quanto você vale? Você vale o sangue de Jesus Cristo. Você vale o sangue que foi vertido. Jesus, para te libertar, para me libertar, para nos libertar, Jesus derramou o seu sangue. Houve necessidade da morte de Cristo para haver a libertação do homem e o direito de salvação pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ampare e nos ajude. Muito obrigado. Amém.